Olá, pessoal, tudo bom? Vamos dar continuidade aqui à nossa terceira aula sobre as teorias da Constituição Federal. A ideia aqui nessa terceira aula, depois de a gente ter passado por aquelas duas que nós falamos sobre as 7 teorias da Constituição, né? A ideia aqui é a gente falar a respeito, uma aula até mais curta, esse vídeo aqui, falar a respeito de algumas críticas que são feitas à nossa Constituição, três ordens de críticas, tá? Três conjuntos de críticas realçam três pontos sobre a nossa Constituição e falam, e portanto, de uma certa ceticismo, não, pessimismo, vamos dizer assim. Não ceticismo, mas pessimismo mesmo com relação à implementação da nossa Constituição, dos seus valores, seus princípios, suas metas extremamente ambiciosas que a nossa Constituição guarda, né? E vamos falar também a respeito de algumas respostas a essas críticas, essas quatro conjuntos de respostas aqui a essas críticas, que vão fazer assim, a gente tentar compreender, e a visão aqui é essa, como é que está esse movimento de críticas e respostas, o papel resiliente da Constituição, né? A despeito das críticas que são feitas a elas, muitas vezes críticas corretas e procedentes, o fato é que a nossa Constituição ela tem mais de 30 anos e ela vem mantendo uma Constituição relativamente forte, né? Apesar das inúmeras emendas a ela, mais de 100 emendas já foram feitas ao texto da Constituição, 104 emendas. Fato é que a nossa Constituição está de pé, o seu núcleo foi mantido, e isso é fundamental para um país assim que politicamente é sempre tão instável como o Brasil, né? Manter a Constituição de pé, manter o seu núcleo rígido, sendo respeitado, mais que respeitado, sendo implementado, né? Isso é fundamental para a gente. Então, para a gente já ir direto ao ponto, né, pessoal? Tendo aí as teorias da Constituição na cabeça, vamos ver quais são as críticas que são feitas à nossa Constituição. E assim, as críticas, como eu falei, são três espécies de críticas sobre três pontos distintos. As críticas, na verdade, elas giram em torno de um aspecto único, se a gente puder sublinhar, assim, resumir, né? Qual é o aspecto que elas giram em torno? Da amplitude do texto, tá? A ideia é assim, quanto maior for o texto da Constituição, portanto, os seus princípios que ela traz, as diversas questões são tratadas, mais variados temas, né? Então, quanto maior for o texto da Constituição, quanto mais temas a Constituição tratar, menor será a sua eficácia, menor será a disposição das pessoas, dos cidadãos, portanto, e mesmo do poder público em respeitar a Constituição. Tá? Então, três ordens de críticas que giram em torno dessa ideia central, tá bom? Primeira crítica, pessoal, sobre a ineficácia material da Constituição. Primeira crítica feita a ela. O que significa ineficácia material? Né? A ideia aqui é o seguinte, né? Os autores que criticam essa ideia, eles vão dizer o seguinte, a nossa Constituição, ela é tão ambiciosa na implementação de políticas públicas, na concretização de direitos fundamentais, até porque, como já foi falado tantas vezes, ela positiva no seu texto os mais diversos temas, ela oferece promessas à sociedade bastante robustas, né? Até porque a nossa Constituição ela é classificada como uma Constituição dirigente, aquela que projeta para o futuro um mundo melhor, uma sociedade melhor, é uma Constituição, portanto, transformadora. O artigo 3º ele é notável nisso, notável, 170, a gente sempre menciona os mesmos, né? Para fazer os alunos lerem. O artigo 3º é notável nisso, tá? Mas qual que é a ideia? Então, o que poderia ser algo digno de um elogio à nossa Constituição, algo positivo, é na verdade tido como um problema nessa visão. Então, a nossa Constituição seria materialmente ineficaz. Por quê? Exatamente porque ela faz muitas promessas, exatamente porque ela impõe objetivos ao poder público e à sociedade de forma assim, muito avançada, né, de forma muito robusta. O fato é que a nossa Constituição e o Estado brasileiro, né, de uma forma geral, a sociedade como um todo, não está preparada, na verdade, para cumprir essas metas, esses objetivos propugnados pela Constituição. Então, veja, qual que é a ideia aqui? Por que ela seria ineficaz? Ineficaz porque a Constituição faz muita promessa que, na verdade, ela própria, a Constituição e o Estado, não podem cumprir. Isso gera uma consequência gravosa na visão dessas pessoas, desses autores políticos e juristas que criticam a Constituição, que ela é responsável por umas sucessivas frustrações sociais.
uma série de metas e objetivos que ela prevê não são implementados. Passados, portanto, mais de 30 anos da Constituição, nós temos índices, sejam sociais, seja da ordem que for, econômicos, políticos, que não foram atingidos na plenitude que se imaginava. Né? Mas a própria democracia e a questão da redemocratização do país era algo tão forte no processo constituinte. Nós colocamos o discurso, o vídeo com o discurso do Dr. Ulisses Guimarães, e como essa questão da democracia, a transformação do país, a redemocratização do país nos anos 80, como isso era algo forte, mas nem a nossa democracia ela está estável, né? Quanto mais as demais promessas feitas pela Constituição. Então, ela causaria uma certa frustração social por não cumprimento de suas promessas, de seus objetivos, não concretização assim, efetiva dos direitos fundamentais. A verdade seria essa. Então, a primeira crítica seria a crítica da ineficácia material da Constituição. Segunda crítica, a crítica do engessamento, né? A crítica do engessamento. Qual que é a ideia aqui? Também falando a respeito daquela mesma ideia central da amplitude do texto. O texto da Constituição é tão amplo, né? Ele é tão detalhado, né? Que faz com que a Constituição naturalmente se torne obsoleta com o passar do tempo, que naturalmente ela se torne uma peça de museu. Como a Constituição ela não deixa uma margem ampla de debate para o poder legislativo, não deixa uma margem ampla de execução de políticas públicas para o poder executivo, o que a Constituição faz? Ela acaba trazendo no seu texto e constitucionalizando, portanto, positivando o texto dela, a Constituição, uma série de assuntos e matérias dos mais variados campos das relações sociais. Falamos isso na aula passada: família, saúde, educação, direitos de população indígena, quilombolas, ciência e tecnologia, meio ambiente, direito desportivo, direitos dos trabalhadores, previdenciários, enfim, ela regulamenta de tributário, ela regulamenta tantos temas, né? Regulamenta tantos assuntos, muitos deles de fundamental importância, evidentemente, mas muitos certamente seriam assuntos dispensáveis numa Constituição, certamente. Isso é verdade. Isso vai fazer que a Constituição, portanto, ela seja muito engessada. Engessada em que sentido? Para toda e qualquer mudança pequena que a sociedade queira fazer, né? Às vezes a sociedade queira implementar uma nova política pública, queira implementar um novo sistema, seja de governo, ou seja, um novo programa de governo, melhor dizendo, naturalmente, a consequência natural disso é que a Constituição proíbe ou ela coloca-se contrária a uma série desses desenvolvimentos ou melhoramentos. Então, a sociedade, a demanda social, a evolução social vai trazer que a sociedade responda aos certos desafios e a Constituição muitas vezes não está pronta para isso. Qual é a consequência disso? A Constituição, ela é objeto de uma série de reformas, portanto, de emendas, o que vai fazer com que a Constituição ela acabe perdendo eficácia ao longo do tempo, acaba perdendo força normativa, porque ela acaba sendo objeto de mudança o tempo todo. Nós temos 30 anos de Constituição, mais de 30 anos, nós temos 104 emendas. É uma média de mais ou menos 3 emendas por ano, um pouquinho mais, é bastante coisa. Né? Então, essa é a grande questão. Para que ela seja atualizada, precisa sofrer o processo de emendas. Por quê? Porque toda e qualquer atualização social, desenvolvimento social, vai necessitar de algum tipo de ajuste na Constituição. Afinal de contas, ela regulamenta tudo em alguns tipos de assuntos. A nossa Constituição parece uma lei ordinária, né? Então, seria um problema. É a questão do engessamento. Então, o engessamento seria a segunda crítica a ser feita. Ela tornaria a Constituição obsoleta de forma muito rápida, muito expedita, e vai demandar mudanças muito frequentes no texto da Constituição. Tá? Nós temos um terceiro conjunto de críticas, que é a crítica da ausência do fio condutor. Né? Qual que é a ideia aqui? Como a Constituição tem muitas regras contraditórias e muitas regras e princípios vagos, isso faz com que, nós falamos também sobre isso nas aulas passadas, né? É um tipo de crítica que se faz do Daniel Sarmento, na teoria da Constituição ubíqua, ela vai criticar exatamente esse aspecto dela, ela é muito vaga, ela recebe positivo princípios e valores contraditórios, regras contraditórias amplas muitas vezes, cuja densidade normativa é difícil a gente mensurar, né? O que certas disposições de fato querem dizer, qual o caminho que ela dá para o Poder Legislativo e Executivo, a Constituição não fala, deixa em aberto isso. Qual que é o problema disso? Faz com que a aplicação da Constituição seja incerta. Essa é a grande questão, né? E vai demandar uma série de medidas por parte do Poder Legislativo. Mas qual é o problema disso? Qual é o problema da Constituição demandar uma série de medidas por parte do Poder Legislativo?
O grande problema, pessoal, é que isso causa, ainda mais se você assim, casar essa ideia com os problemas políticos. Nosso sistema político tem a multiplicidade de partidos políticos e interesses das mais variadas ordens, um sistema político assim, totalmente caótico, cujo consenso de forças políticas difíceis de acontecer, multiplicidade de partidos políticos, sem uma organicidade por meio dos partidos bem declarada, bem firme, bem sólida, né? Bem transparente. Como a gente não tem isso, a Constituição já exige do Poder Legislativo que ele tome à frente de uma série de assuntos. Qual é o grande problema? Qual é a grande consequência disso? Isso vai causar uma paralisia no processo decisório no brasileiro. Então, a nossa Constituição não tem um fio condutor, nessa é a crítica. A nossa Constituição ela não delimita certos aspectos, ela não delimita de forma muito clara e objetiva qual é o caminho a ser percorrido para atingir determinado objetivo que ela põe. Então, ela põe metas objetivos, ela não diz como atingir. Isso acaba sendo colocado no varejo da política. Então, ela joga para que os partidos políticos, a sociedade, o legislativo debatem esses temas, né? Isso pode causar, muitas vezes, paralisia decisória para o legislativo diante de seus problemas que todos nós conhecemos, nosso poder legislativo, nosso Congresso Nacional. Isso acaba causando uma paralisia decisória e uma série de promessas e princípios colocados pela Constituição não são cumpridos. Não é por má fé, não muitas vezes por interesses escusos, muitas vezes não, mas é por problema, né? Problemas institucionais do poder legislativo mesmo. Excesso de partidos políticos, o hiperpresidencialismo, que é característica da América Latina, enfim, e por aí vai. Tá? Essas críticas sofrem 4 tipos de respostas, né? Qual é a ideia aqui nessas respostas? A ideia é assim, que não obstante muitas dessas críticas sejam de fato procedentes, a gente pode de fato concordar que a nossa Constituição de fato ela é ampla, ela realmente alberga uma série de princípios e regras contraditórias, ela traz muitas vezes uma demanda grande, uma atuação forte do Poder Legislativo e com seus problemas, muitas das promessas da Constituição não acabam sendo implementadas, ela é de fato objeto de uma série de emendas ao seu texto que de fato reduz a sua força normativa. Tudo isso não deixa de ser mentira, né? Mas qual é a questão? Não precisamos olhar para a Constituição como do ponto de vista eminentemente, estritamente pessimista, tá? Apesar de tudo isso, apesar desses 30 anos que nós passamos, a Constituição está de pé, como eu falei há pouco. O seu núcleo se mantém rígido. Suas características principais estão aí. Então, nossa Constituição é uma Constituição relativamente resiliente. Passamos, vamos lá, pessoal, 2 processos de impeachment, por um deles, muitos de vocês nem nascidos estavam, quando foi em 92 com o Collor. Tá? O Collor se renuncia antes do impeachment, na sessão antes do impeachment, mas o Congresso Nacional ainda andamento do processo de impeachment, caça mandato, ele perde direitos políticos por 8 anos. Nós tivemos o impeachment da presidente Dilma Rousseff em 2016. Sem falar de impeachment, vamos falar das séries sucessivas crises econômicas e políticas que nós tivemos. Olha o caso Mensalão, Petrolão, agora a Lava Jato, a gente pode olhar para trás anões do orçamento, as crises econômicas, sobrevidas com sucessivas, isso nos anos 90, né? Quem tem um pouco mais de idade aqui que nem eu vai se lembrar. As maxi desvalorizações no real acontecem em 97, a crise da Rússia, 99, a crise da Ásia. Enfim, uma série de crises econômicas e políticas. Mais recente, o país que está agora entrando na sua, desde 2014, 2015, na sua, um problema econômico enorme, tá, né? Enorme. Agora com a pandemia isso acontece ainda mais. E a Constituição, a despeito de tudo isso, ela está de pé. Ela está de pé. Embora um ou outro fale a respeito de alguns momentos, fale sobre uma mudança da Constituição, sobre a elaboração de uma nova Constituição, apesar de tudo isso, ela está de pé e ela tem assim muitos méritos, e isso, essas respostas às críticas acabam realçando, na verdade, esses méritos que a Constituição tem. Então, qual que é a ideia aqui, pessoal? A ideia é que a Constituição, a despeito dos seus problemas, ela vem sendo paulatinamente, nesses 30 anos, tá? Vem sendo paulatinamente respeitada, ela está conseguindo, aos poucos, implementar muitos dos seus objetivos, das suas metas, né? Então, a essência dela vem se mantendo íntegra, como a gente tem colocado. Isso se deve por quê? Por algumas questões, algumas características, a gente chama de desenhos institucionais, umas características próprias da Constituição. Assim, dá para a gente imaginar que isso foi pensado na época da elaboração da Constituição, já que ela fez esse monte de promessas, né?
ela pensou em formas de implementar. Então, o que a Constituição faz? Quais são as minhas respostas às críticas? O que ela consegue paulatinamente, apesar de todos os problemas e precalços, ser implementada? Primeiro, a ideia da delegação normativa, né? Assim, como é a Constituição, portanto, né, partindo daquela ideia central de que ela realmente positiva uma série de princípios contraditórios, ela acaba positivando princípios abstratos, isso vai exigir naturalmente uma mediação por parte do legislativo e também por parte do poder judiciário, tá? E também por parte do poder judiciário. Então, assim, a Constituição ela acaba delegando, né, para o poder legislativo, que era uma crítica até então, né? Falei há pouco, a última crítica que a gente foi exatamente sobre isso, que era uma crítica até então, e os autores veem como um elogio. Olha que interessante. Então, a Constituição, de fato, ela delega ao poder legislativo e também ao poder judiciário a implementação de uma série de medidas que ela determina, né? Só que ela não especifica qual é o caminho a ser percorrido, mas ela determina que certas metas devem ser atingidas, certos valores, princípios, às vezes abstratos, vagos, é verdade, mas devem ser implementados, né? Então, ela exige uma ampla participação nesse processo de concretização dos direitos fundamentais, dos princípios fundamentais. Ela vai acabar exigindo uma participação do legislativo e o judiciário como se fossem um consórcio entre atores institucionais, todos eles vinculados a um mesmo objetivo, vinculados a uma mesma meta, uma mesma missão, implementar esses princípios. Tá? Então, qual que é a resposta crítica? Na verdade, o que poderia ser visto como uma crítica é visto como, na verdade, uma resposta à crítica, como até mesmo como um elogio, como algo a ser realçado, que ela chama os outros poderes a participar. Tá? Especialmente o judiciário e o legislativo. Ela chama esses poderes a participar, junto com o poder principal nesse aspecto, que é a chefia do governo, que é do poder executivo, chama esses outros dois poderes a participar. Né? Então, o judiciário ele acaba assim, resolvendo questões que não são equacionadas na arena política, nos debates políticos. Muitos partidos políticos procuram o poder judiciário para resolver problemas e conflitos entre eles, né, entre partidos, conflitos havidos no Congresso. Né? Você sabe muito bem disso. Tá? Ao mesmo passo em que a Constituição ela dá ao Congresso Nacional, ao Poder Legislativo, assim, a prerrogativa em comunhão, evidentemente, com o Executivo, mas dá ao Poder Legislativo a prerrogativa de implementar, em primeiro lugar, esses valores previstos na Constituição. Então, o que seria uma crítica, na verdade, acaba sendo visto como uma forma positiva, porque a Constituição chama os outros atores políticos à responsabilidade. Impõe à sociedade, como tudo, a debater muitos dos assuntos, muitos desses temas fundamentais para a nossa sociedade, por meio dos representantes dela, a sociedade, que estão no legislativo, que estão no executivo. Tudo bem? Dessa delegação normativa, que a delegação delega aos outros poderes, a Constituição delega aos outros poderes a obrigação de normatizar, de regulamentar muitos dos assuntos que ela traz. Tá? A nossa Constituição também, pessoal, vem a segunda resposta às críticas, ou melhor, uma realça as suas características serem positivas. Segundo tipo de resposta seria a ideia de que a Constituição ela é dotada de mecanismos de autoexecução dos seus preceitos. Né? Então, assim, embora haja essa transferência de responsabilidade aos outros dois poderes, né, para a implementação dela, da Constituição, do texto da Constituição, ao Legislativo, especialmente Legislativo e Executivo juntos, e ao Judiciário também, né, embora haja essa delegação de competência, embora haja transferência de responsabilidade, fato é que a própria Constituição prevê mecanismos de implementação dela mesma. Né? Eu falei nisso num vídeo na aula passada, quando a gente falou sobre a teoria judiciarista ou princípio lógico do Barroso, quando ele vê essa questão de forma positiva, quando ele defende uma atuação forte do Supremo Tribunal Federal, do Poder Judiciário como um todo, especialmente do Supremo Tribunal Federal, como um ator relevante e importante na implementação de políticas públicas, implementação do texto constitucional. Por quê? Porque a própria Constituição já prevê mecanismos de auto-aplicação, aplicação dela própria. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a nossa Constituição prevê ações diretas de inconstitucionalidade como forma de implementar o seu texto, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Então, com muitos dos poderes da nossa República, especialmente do poder legislativo ou executivo, mas via de regra o poder legislativo, quando ele não legisla e não cria leis que a Constituição determina que ele crie,
tá? E essa omissão do poder legislativo acaba causando prejuízos à sociedade. Há a possibilidade de se exigir por meio do poder judiciário, por essa ação, que determine que o poder legislativo legisle efetivamente. Temos o mandado de injunção também, temos a ADPF, que é a arguição de descumprimento de preceito fundamental, que vai exigir uma postura ativa dos outros poderes. Então, ela prevê mecanismos de implementação. A Constituição determina que os poderes públicos, estados e municípios de União reservem fração do seu orçamento para investimento em saúde e em educação. Enfim, ela acaba prevendo mecanismos, trazendo mecanismos de autoexecução. Uma outra elogio que se possa fazer à Constituição, uma resposta que se possa fazer suas críticas, né, aspectos que podemos realçar nessa vigência da Constituição, é que a Constituição, ao fim e ao cabo, ela acabou fazendo nascer no país um certo consensualismo, né, do sistema político brasileiro, né? Falamos sobre isso quando falamos lá atrás, na aula passada, sobre teoria do compromisso maximizador. A forma como ela foi promulgada fez com que forças políticas antagônicas tivessem que fazer um grande acordo, né? Teve que selar compromissos na Assembleia Constituinte, e isso fez com que diversas vozes da sociedade, diversos setores da sociedade, melhor dizendo, desculpem, diversos setores da sociedade tivessem vozes, né? Suas vozes fossem de fato ouvidas, e muitos dos interesses e das demandas de diversos setores da sociedade foram incorporados ao texto da Constituição. Então, isso traz uma ideia de lealdade ao texto da Constituição extremamente importante, já que diversos setores da sociedade, muitas vezes ideologicamente distintos, têm fração dos seus interesses protegidos pela Constituição, portanto, positivados na Constituição. Isso é fundamental, porque isso traz uma ideia de lealdade à Constituição. Então, eu não preciso romper com a ordem constitucional para ver meus interesses protegidos. Pelo contrário, posso usar dela a ordem constitucional para ver meus interesses protegidos. Então, isso é assim, fundamental imaginar que ela traz um certo consensualismo do sistema político. Tá? É até interessante a gente ver essa característica e fazer uma conjunção, uma análise do que nós estamos vendo atualmente no ambiente político brasileiro. Alguns atores querendo romper com a Constituição, né? Sendo que ela, historicamente, nessas 3 décadas, o que ela trouxe foi algo diferente, trouxe um consensualismo no sistema político. Não se falava em rompimento da Constituição. Quem queria romper com a Constituição até agora? Né? Embora tenha muito mais em discurso do que prática, mas começou o discurso a respeito. Né? É interessante a gente analisar isso. E, por sua vez, pessoal, a Constituição, os autores chamam ela, dizem que ela tem uma rigidez complacente. Né? Qual que é a ideia aqui? Embora o texto da Constituição seja, de fato, extenso e ambicioso, né, que é objeto de críticas, como a gente já viu no início do nosso vídeo aqui, a nossa Constituição ela é relativamente flexível. Ela é uma Constituição rígida, fato, classificação dela, Constituição rígida, fato. Mas ela é uma Constituição relativamente flexível. Flexível por quê? Porque o seu processo de modificação do seu texto, o processo de emenda, embora ele de fato seja um procedimento mais rigoroso, mais difícil de ser feito do que se comparado com a aprovação de leis ordinárias. De fato, essa, aliás, a característica da rigidez constitucional. Mas o fato de você comparar com outras constituições do passado no Brasil, o mesmo com constituições de outros países, o fato é que a nossa Constituição não tem um processo muito rígido de mudança do seu texto. Embora ela seja uma Constituição muito ampla, muito extensa, ela acaba positivando muitas questões, muitos aspectos da nossa vida social que não precisava positivar, que vai demandar que o seu texto seja modificado com uma frequência maior do que o desejável, mas o fato é que ela permite isso. Tá? O seu processo de modificação não é tão rigoroso assim, porque se fosse, olha que incongruente que seria. Imagina a nossa Constituição ter essa característica que ela tem, de trazer no seu texto regulamentação dos mais diversos, de setores diferentes da nossa vida social, assuntos esses que não deveriam estar lá. Né? Então, ela seria um obstáculo para o desenvolvimento social, tecnológico, econômico, porque ela deveria sofrer uma série de mudanças, como que de fato acontece. Mas imagina, se apesar de tudo isso, né, que são características da nossa Constituição realmente, você imagina se ela tivesse, né, se ela previsse um mecanismo de mudança do texto dela de forma extremamente rigorosa, difícil de ser feito, como é na Constituição americana, por exemplo. Quase impossível modificar o texto da Constituição americana. Você imagina, o que aconteceria com a nossa Constituição em pouco tempo? Ela se mostraria, aí sim, extremamente obsoleta. Aí sim,
a perspectiva de romper com o texto, desculpem, romper com o texto da Constituição seria uma perspectiva válida, defendida por muitos, sem dúvida alguma. Não um rompimento violento, ditatorial, não é isso, mas a ideia de que devemos fazer uma nova Constituição. Certamente isso aconteceria, porque ela teria um mecanismo tão difícil de modificação do texto, um procedimento tão rigoroso, praticamente impossível de ser alcançado, que a única saída que se tem, e aliás, porque ela é extremamente ampla também, né? Se fosse enxuta, sintética, mas ela é analítica demais, a única saída que nós teríamos, de fato, é substituir a Constituição. Entretanto, não é o caso dela. O seu procedimento de mudança é mais rigoroso do que é procedimento para aprovar leis ordinárias. Essa é o conceito de rigidez. Isso faz com que a Constituição, uma das justificativas para que ela tenha supremacia frente às outras leis, isso é verdade. Mas comparar com outras constituições do passado, mas até comparar com constituições de outros países, a nossa Constituição, o mecanismo de mudança dela é relativamente fácil. Então, faz com que os atores políticos mudem a Constituição, ela aceita essas mudanças, ela, como diz o doutor Ulisses, ela sabe que ela é imperfeita, ela sabe disso. Então, ela muda, ela permite a mudança, porém, o mecanismo não é tão grave assim, o mecanismo de mudança não é tão rigoroso assim. Tá? Então, ela ajuda, no fim das contas, ela não é uma inimiga do desenvolvimento. Tá? Não é uma inimiga do desenvolvimento, ela aceita esse papel de bom grado. Tá bom? Pessoal, rapidamente, isso foi uma aula rápida, então, só falar sobre algumas críticas à nossa Constituição e respostas dessas críticas, métodos diferentes de analisar a Constituição. Tá? Na sexta-feira a gente vai estar lá às 7h30 e às 9h para conversar um pouquinho sobre os vídeos dessa semana, tá bom? Obrigado.